tarde a todas e a todos. Em nome da deputada Rosinha, gostaria de saudar todas as parlamentares e os parlamentares aqui presentes nessa casa, nesse momento, aqui nesse auditório, e dizer que, para mim, é uma honra e um grande orgulho estar presidindo essa mesa no 5º painel do Seminário de Legislação Desportiva e Doping Desportivo das Escolas ao Alto Rendimento. Eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo aqui hoje e que acontecerá até mais tarde era realmente necessário para que muitas pessoas tivessem um pouco de consciência e muitos profissionais dessa área também tenham um pouco mais de conhecimento, porque já foi colocado aqui alguns minutos atrás, algumas horas atrás, por um doutor, que vou chamá-lo aqui para que ele possa esclarecer exatamente aqui o que aconteceu comigo, doutor Carlos Francisco Portinho, e não vou dizer que fui injustiçado, mas realmente essa questão do doping, principalmente no esporte, é uma coisa que tem que ser revista, porque, infelizmente, existem alguns profissionais que não concordam com a avaliação de outros profissionais dentro dessa área. Então, em outras palavras, para uns, uma substância é doping, para outros, a substância não é doping. E quem sofre, infelizmente, são os atletas. E eu, como eu falei aqui, não que fui injustiçado, mas depois de 40 anos de carreira, acabei me envolvendo num problema onde que todo o Brasil, no final, ouviu, soube e entendeu de que foi, infelizmente, feita uma justiça totalmente errada na primeira avaliação do Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, pelo uso de uma substância do remédio chamado Propécia, que acabou me deixando praticamente três meses fora da minha profissão, que era jogar futebol, coisa que eu sempre fiz com muito orgulho, muita honra, e sem, graças a Deus, ter usado nenhum tipo de substância dopante para que eu possa ter a performance que eu tive. Aproveitar e agradecer a oportunidade e agradecer a presença do deputado Afonso Ram, que, como sempre, engrandece aqui aos nossos seminários, às nossas audiências, ex-atleta, que com certeza também tem um pouco de experiência nessa área. Na qualidade de primeiro vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto e autor do requerimento, coube na coordenação deste 5º painel, Genética e Esporte, dos genes que influenciam a performance ao doping genético, preparando o profissional brasileiro para 2014 e 2016. Nesse momento, convido para compor a mesa o senhor doutor Rodrigo Gonçalves Dias, PhD e professor no Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Gostaria também que compôssem a mesa aqui a deputada Rosinha Defal, meu amigo deputado Afonso Ram. É um grande prazer tê-los aqui ao meu lado. Eu fiz questão de trazer comigo hoje uma intérprete de Libras, para que, se houver alguma pessoa com deficiência auditiva, que possa entender exatamente aqui tudo aquilo que a gente queira passar e esclarecer, por pouco conhecimento que, infelizmente, a população brasileira ainda tem em relação ao doping. Da intérprete Liz. Muito obrigado. Laís, desculpa.
Os participantes que desejarem interpelar os expositores deverão sinalizar para os atendentes. Solicito a gentileza de que a apresentação e o debate se restringam ao tema da exposição pelo prazo de 20 minutos, com 2 minutos de tolerância. Informo ainda que não haverá partes durante a exposição do convidado. Com a palavra, o senhor doutor Rodrigo Gonçalves Dias para expor sobre o tema. Gostaria que Vossa Senhoria dispôsse do tempo de 20 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, saindo um pouquinho do meu mundo, que é um mundo laboratório de desenvolvimento de pesquisa, e aceitando claramente o desafio de traduzir toda uma linguagem científica produzida dentro de laboratório a um ponto que se torne compreensível e entendível para o público, para o senso comum. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre... Próximo, por favor. Sobre genes que influenciam a performance física humana e doping genético. Vocês terão a oportunidade, nós teremos a oportunidade de trocar um pouquinho de conhecimento do que vem sendo feito hoje dentro dos grandes laboratórios de genética e como que a genética pode influenciar de forma expressiva o mundo do esporte de alto rendimento. Claramente que o mundo do esporte de uma forma geral, mas eu vou colocar o foco na fala no esporte de alto rendimento hoje. E na sequência, vamos conversar um pouquinho sobre doping genético. É um método, vamos dizer, high-tech, né, de amplificação artificial da performance física humana e com promissoras possibilidades de, em breve, substituir o doping convencional, que seria o uso de drogas ilícitas, que é esse doping comum que nós temos hoje. Próximo, por favor. Bom, todo mundo deve ter ouvido falar que o genoma humano ele foi mapeado e sequenciado. Começou o mapeamento e sequenciamento em 1990 e terminou em 2003. Ou seja, foram 13 anos de um investimento pesado, foram milhões de dólares destinados ao mapeamento e sequenciamento do genoma humano. O que significa dizer que o genoma humano está mapeado e sequenciado? Significa dizer que, dentre aqueles 23 pares de cromossomos, né, que fazem parte do genoma humano, hoje nós temos conhecimento de em cada um deles, cromossomo 1, cromossomo 2, 3, onde se encontram os aproximadamente 25 mil genes que nós temos no nosso organismo. E além disso, além de saber a localização de cada um desses genes, nós temos a possibilidade ainda de saber o código que cada um desses genes representa. Para quem lembra das aulas de genética, adenina, citosina, timina, guanina, e que se nós somarmos as letrinhas de todos os genes que compõem o genoma humano, nós vamos ter aí aproximadamente 3,1 bilhões de pares de letras. Ou seja, nós temos então essa possibilidade de avaliar, de estudar o ser humano com base na sua origem, com base na leitura do código genético humano. A partir desse momento, a partir do mapeamento e sequenciamento do genoma humano, eu costumo dizer que nós somos um livro de páginas abertas. Agora, a grande questão que a ciência vem desvendando aos poucos seria interpretar tudo aquilo que está escrito nesse livro, que seria basicamente a função de cada um desses 25 mil genes que compõem aí o nosso genoma. Bom, nesse momento, claramente todo mundo deve estar pensando, mas qual é a relação existente entre genética e o fenótipo de performance física humana? Será que realmente a genética tem potencial em influenciar as funções fisiológicas do organismo, fazendo com que o indivíduo tenha condição de se destacar numa modalidade física esportiva? A resposta para isso, quem sabe o próximo, por favor, seria que sim.
nós estamos numa fase da ciência conhecida como rastreamento dos genes candidatos. E dentre aqueles 25 mil genes que compõem o genoma humano, atualmente nós já conhecemos, isso já está comprovado pela literatura científica, nós já conhecemos aproximadamente 300 genes que podem modular o fenótipo de performance física humana. Ou seja, são genes que de alguma forma conseguem amplificar, por exemplo, o grau de hipertrofia muscular, ou quem sabe genes que modulam a tipagem de fibras musculares de um indivíduo, fazendo com que ele tenha maior propensão em se destacar numa prova de explosão ou, quem sabe, numa prova de resistência. Nós temos genes que modulam a quantidade de células vermelhas do sangue, favorecendo o carreamento de oxigênio e, consequentemente, a resistência, né, em provas de longa duração. E nós já conhecemos mutações genéticas específicas em cada um desses 300 genes, que essas mutações podem amplificar a função fisiológica do organismo de um indivíduo, fazendo com que ele se destaque, sim, numa modalidade física esportiva. Ou seja, um atleta de alto rendimento, um atleta caracterizado, né, como um fenômeno do esporte de alto rendimento, ele tem sim o que a gente chama de um perfil poligênico favorável, ou seja, mutações genéticas em genes específicos que podem influenciar as funções fisiológicas do organismo. Parte dessas contribuições que são feitas por pesquisadores no mundo inteiro sai aqui do Brasil, num projeto, né, coordenado por mim no Instituto do Coração de São Paulo, conhecido como Análise Genômica dos Fenótipos de Boa Forma Física relacionada à saúde e de performance física humana. Hoje, com uma tecnologia muito avançada, conhecida como microarray, um chip de DNA, nós conseguimos, em um único experimento com menos de $1.000, genotipar um único indivíduo para os 25 mil genes ao mesmo tempo. Tá? Aquilo que se gastou milhões de dólares para se fazer no passado, hoje com menos de $1.000 a gente tem condição de fazer isso. E é isso que a gente faz numa parceria entre INCOR e Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós utilizamos da população dos novos recrutas da Polícia Militar, que são submetidos a um protocolo muito rigoroso de treinamento físico, e nós avaliamos as diferenças de que a gente chama de expressão gênica, mas na velocidade de funcionamento de cada um dos genes que compõem o genoma desses indivíduos, e qual é o grau de responsividade ao programa de treinamento físico frente ao estímulo estressor do exercício. E, obviamente, que cada um vai apresentar um grau de adaptação, porque cada um apresenta mutações genéticas específicas que faz com que ele se adapte mais ou menos ao protocolo de treinamento. A gente vai ver alguns desses genes. Próximo, por favor. Agora, trazendo para vocês, espero que a forma que eu elaborei fique palpável, tá certo? O pessoal da área de educação física, que provavelmente já estudou a fisiologia do músculo esquelético, vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Mas veja bem, isso daqui é um sarcômero, né, que é uma unidade funcional contrátil do músculo esquelético, né, que vocês sabem muito bem, lá existem as proteínas de miosina, as proteínas de actina, tá certo? E olha só que interessante, o ancoramento dessas proteínas de actina na linha Z sarcomérica é feita basicamente por algumas proteínas conhecidas como alfa-actininas. Próximo, por favor. As alfa-actininas são essas proteínazinhas amarelinhas aqui, ok? Que, portanto, fazem o ancoramento dos filamentos de actina aqui nessa linha. Bom, existem duas proteínas, 2 genes específicos que produzem essas proteínas lá dentro do músculo esquelético de todos nós aqui. O gene ACTN2, alfa-actinina 2, e o gene ACTN3, alfa-actinina 3. Próximo, por favor.